nosso irmão Sr. Pinheiranda Gomes. É um momento importante do nosso encontro e de há 2 anos para cá nós quisemos que este encontro tivesse também uma componente formativa, não tivesse só atos importantes, digamos, profissionais, mas também tivesse um espaço formativo de encontro e temos mantido nestes últimos 3 anos esse encontro, esse encontro de formação. E hoje o Sr. Pinheiranda Gomes vai-nos falar do Carmelo como caminho de perfeição. Eu vou-lhe dar a palavra, portanto, não é preciso fazer a apresentação deste nosso irmão, todos o conhecemos e estamos na expectativa daquilo que ele nos vai dizer. Certamente será muito útil para todos nós. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que estes confrontos em que eu sou de vez em quando sujeito de falar em público são para mim motivos de notificação. Mas como é Quaresma, preferia mil vezes estar sentado aí. Queria, no entanto, dizer que não podia recusar o convite da Comissão do encontro, digamos, a Ricardo, foi quem me esclareceu sobre o tema que deveria ser tratado. No final do encontro fiquei com a sensação que queriam que eu tratasse do Tratado da Perfeição, do caminho da perfeição da Santa Teresa d'Ávila. O caminho me pareceu um bocado exagerado, porque o caminho da perfeição da Santa Teresa d'Ávila é um livro sobre a oração, sobre a maneira de ensinar as mulheres a rezar, porque elas não sabiam rezar. Rezar uma pedagogia da oração. E ela, Santa Teresa, evidentemente escreveu, ou meditou e refletiu este caminho da perfeição da oração, inspirada em quê? Inspirada na regra da Ordem do Carmo, da regra carmelita, que esse é que é o verdadeiro caminho da perfeição, através do qual nós podemos atingir a tal perfeição. O tema de hoje, que eu proponho de tratar, é o Carmelo, caminho da perfeição. As palavras não são minhas, são da própria regra. O segundo ponto é que eu não venho aqui ensinar nada. O que refleti e escrevi desde outubro até fins de dezembro, mais ou menos, foi constituído por reflexões e meditações puramente pessoais, íntimas, para mim mesmo, sem pensar em quem pudesse ouvir ou se podia chegar aqui e falar para as paredes, que aliás são as audiências melhores, são as que ouvem e não questionam. De qualquer maneira, apresento, portanto, estas reflexões apenas com o desejo de partilhar convosco aquilo que meditei e que refleti, não para vós, mas para mim. Se alguma coisa haverá aqui para aprender, foi aprendido por mim. A utilidade do que refleti. Depois os confrades terão o favor de avaliar. Queria ainda fazer uma prevenção, que é o seguinte: para além de outros defeitos que eu tenho, sou também surdo. De maneira que, evidentemente, não estou fechado ao diálogo, mas as pessoas que tiverem algumas questões a pôr, ou esclarecimento, ou objeção, ou concordância, seja o que for, agradecia que falassem um pouco alto. Portanto, isto não quiser falar alto, pode falar baixo, porque o Sr. Padre Cato, que eu conhecia ainda estudante, dos Cavaleiros, não é? Foi ao favor de traduzir para mim, depois eu respondi. Está bem? Então, o tema que eu me proponho tratar é o Carmelo
um caminho da perfeição. Mas, na verdade, o que eu quero dizer hoje é o Carmelo, a regra do Carmelo como caminho santo e bom. Trata-se de uma meditação da regra da ordem do Carmo, feita a partir de uma sensibilidade laical e não a partir de uma perspectiva sacerdotal. Trata-se de olhar, de ler a regra, tentar compreendê-lo do ponto de vista laical. Creio eu que, revertendo um pouco às origens, no tempo em que os monges carmelitas que viviam no Monte Carmelo viram ao bispo de Santiago em Santo Alberto advogado para lhes arranjar uma regra. E, de facto, parece-me que, segundo os testemunhos históricos, esses monges não eram padres, eram leigos. Eram padres, eram leigos. Aliás, creio que ser a única, além da ordem franciscana, porque o Francisco também era um leigo, depois ainda foi ordenado diácono, por especial do São do Papa, mas a ordem do Carmo nasce no meio laical. Eram leigos, eram frades. A ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Eram apenas irmãos. Nem todos eram padres, foi coisa que apareceu depois, mais tarde. Quando a regra foi modificada, e evidentemente foram obrigados também a praticar a liturgia verdadeira, que é a liturgia eucarística, evidentemente não podia ser praticada por leigos. Quando sendo assim, eu vou procurar seguir aqui um caminho que espero que não demore mais do que para ouvir uns 30 minutos. Sou capaz de aguentar? Sim. Mas é um bocado difícil, não é? Ainda se fosse um digestivo, mas não é. O apelo de Jesus é o desafio para uma perfeição ilimitada, cuja plenitude se realiza perfeitamente apenas na caridade. Apenas na caridade. Pela qual testemunhamos a nossa divina filiação. De tal maneira que a tendência para a perfeição é, para os cristãos, a essência da própria vocação cristã e nunca uma opção facultativa, se bem que dentro dos limites da humana capacidade. Com efeito, ao ser humano, aos homens, a luz até se escreve. Com efeito, ao homem e à mulher, claro. É difícil aceder à perfeita imitação do divino, restando-nos as aproximações ou ginásticas da alma para nos alegrarmos o mais possível do modelo de Jesus. No mínimo de imitação, o que devemos atingir é a imitação de Maria, sua mãe, porque era mulher e pessoa humana como nós. Uma catequese paulina, de São Paulo, alia a perfeição a um caminho quando o apóstolo define o que entende por via da perfeição. Já aprendemos como caminhar nessa via, que afolia à santidade. E Paulo reitera: a vontade de Deus é a vossa santificação. Não há outra exigência da parte de Deus para nós, a não ser esta. É a santificação. Nascemos para sermos santos. Contudo, na ordem do tempo e do mundo, é problemático compreender a perfeição absoluta, embora saibamos definir em modo relativo. Tanto assim que o adjetivo perfeito se declina em qualidade e quantidade, como se aprende na escola primária. Mais perfeito, menos perfeito, mais perfeito, menos perfeito, tão perfeito como, etc. São graus de perfeição. Mas o crescimento da perfeição mostra-se possível. E é a causa da ascese,
está certo no sentido de obtermos cada vez mais altos graus de perfeição. E, todavia, dada a condição humana, no caminho da perfeição, podemos chegar longe, não tão longe quanto, no seguimento ao obséquio de Cristo, recebermos a noção de amar como Cristo ama. Ato de confirmativa humildade, segundo Teresa de Jesus, no capítulo 1 do Caminho da Perfeição, diz ela: determinei-me a seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição que eu pudesse. E sublinho isto: que eu pudesse. Ela limita o caminho dela, o exercício dela da perfeição, há limites às capacidades. Pode não ser tanto como desejaria, mas o que ela pode. Ora, eu proponho então que a regra que a Santa Teresa me ditou e pela qual foi desafiada para escrever o Caminho da Perfeição, no meu entender foi o capítulo 7 da regra. Antigamente era o capítulo 7, agora, como houve recentemente o acordo entre carmelitas calçados e descalços para se dar uma nova capitulação à regra, creio que hoje já não só o capítulo 7, mas não tenho presente o documento final. Mas, enfim, era o capítulo 7. Permaneçam os monges nas suas celas dia e noite, meditando na lei do Senhor. Depois houve um Papa que acrescentou: salve-se, vou fazer-vos obrigado a fazer o inocente, a reforma inocenciana. Portanto, a regra é, de facto, o caminho santo e bom. Inspirado pela mensagem recebida no Monte Horebe, e Horebe quer dizer desolação, a tristeza. No Carmelo, o profeta Elias manteve-se na companhia de um ajudante, que talvez fosse Eliseu, esperando os sinais, sobretudo a decisiva, a nuvenzinha que subia do lado do mar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 44. Se o Monte Horebe foi o local da aridez e da desolação, o Carmelo veio a ser um lugar de alegria, do saber e dos sabores. Enfim, Carmelo é o Monte de Elias, e com este nome até os árabes o cultuam, a que chamam eles Yebel Mar Elias. E aqui mergulhava a fonte, convidando os filhos do profeta e os vindouros ou adventícios monges para o serviço no pomar e na vinha do Senhor, que é, ao fim e ao cabo, o que a palavra Carmelo quer dizer. É o jardim do Senhor. Veio aqui com alguma má intenção, quando na época liberal os carmelitas também se chamavam jardineiros. Não, com má intenção. Má intenção. Porque o jardim Carmelo, o jardim Carme, é limpo. Tal serviço, no pomar ou no jardim, constitui um caminho. Todo o serviço obedece a normas prévias, de modo que tudo seja feito como deve ser. E a perfeição é essa, é fazer tudo como deve ser. Se alguém me manda fazer uma coisa e eu não faço como deve ser, eu não fiz. É como se não tivesse feito nada. Fazer é fazer bem. Já está escrito que nas associações, congregações e ordens, as normas estão contidas no magistério próprio de cada uma, e esse magistério está contido nas regras. Na tradição da Ordem dos Templários, que é uma ordem que foi mais ou menos contemporânea da Ordem dos Carmelitas, considerava-se que o grande mestre da regra, da ordem, era a regra. Porquê? Porque a regra lê-se, relê-se e medita-se como se fosse uma parte do ofício cotidiano, ou, no mínimo, sempre possível, de preferência em coletivo. Nos dias de hoje, mesmo os que não são profetas inteiros, podem ler a regra, podemos ler a regra
como se ela fosse a interlocutora de um diálogo. Que diz tu, regra, acerca disto? E a regra diz-me, faz assim, faz assado, ou não faças nada. Torna-se, a regra, torna-se uma pessoa dialogável. É o nome de um autor ou de uma pessoa com quem nós dialogamos. Falamos, lemos a regra e falamos com ela e deixamos que ela fale connosco. Mas qualquer carmelita, seja qual for o grau de inclusão ou de afiliação, o magistério do caminho, a matriz, a meta que nos perseguem na diversidade dos entendimentos e das vocações é a regra, constituída por uma breve carta dirigida aos diversos filhos em Cristo, entre eles um tal B, do Cardo, residente no Carmelo, junto da fonte de Elias, segundo reza o prólogo da referida regra. A regra, escrita por Santo Alberto, foi endereçada aos moradores de um sítio bem identificado. Foi dirigido aos habitantes do Monte Carmelo e, em particular, aos que estavam junto da fonte de Elias e não a quaisquer outros em outro lugar. E uma regra escrita para aquele sítio, aquelas pessoas que estavam naquele sítio. Mas não tardou muito que a regra fosse adotada por moradores em sítios cada vez mais distantes. Sítios esses que se constituíram como novos Carmelos, que estão todos a seu modo juntos da fonte, se bem que fisicamente eram distantes. A expansiva ampliação da regra teve origem em solene consideração. Tal foi ela que as dificuldades advenientes da diáspora e vividas no Ocidente, em que os moinhos não encontraram grutas nem condições monásticas favoráveis, levaram às definições elaboradas no capítulo 11 de 1281 e que constituem a chamada rúbrica prima, a primeira rúbrica, pela qual os monges, que não sabiam que deviam responder às pessoas o que era isso ser carmelita, no artigo 1º do que respondiam, dizia: nós, na profissão destas regras, os seguidores dela, com a ajuda da Beatíssima Virgem Maria, servimos o Senhor nas diversas partes do mundo até o dia de hoje. O miolo da identidade carmelita, segundo a rúbrica prima, é esta. Quer dizer, em qualquer parte do mundo, seguir a profissão da regra. Já não no Monte Carmelo, mas em qualquer outra parte do mundo. Quer dizer, onde está um feudalista carmelita, presume-se que esteja em perfeita identidade o Monte Carmelo. Aqui está o Monte Carmelo, com a presença da patrona, a Beatíssima Senhora. O Monte Carmelo está aqui. A regra foi, e tem sido inspiradora, o modelo da vida carmelita na variedade das expressões, na novidade dos ramos adventícios e nos graus de participação segundo os estágios de vida expressos nas ordens dos homens, das mulheres, dos regulares, dos contemplativos ou ativos e também com o seu perfil mais de responsabilidade as confrarias e irmandades populares. Importa que todos e cada um destes conheçam a regra, que a leiam e a apliquem às suas vidas, segundo o seu estado. Mesmo nas confrarias populares, nas quais pessoalmente estou interessado, a regra deve ser objeto de estudo, embora isto levante o problema da formação. Não podemos pensar que a regra foi feita para os frades que professaram o homem por inteiro. É para nós. A regra é breve. É breve. E está longe de constituir um código penal. Ela deixa-se ler e entender
como um pequeno mapa que aponta o caminho, uma forma de vida. Por isso que não é um código penitencial, mas é um documento de liberdade perfectiva. Liberdade perfectiva quer dizer uma liberdade que caminha para a perfeição. Porque uma liberdade que caminha para a perfeição não é liberdade, é a condenação. A regra oferece uma liberdade perfectiva. Ela, a regra, tem a claríssima ideia de que se apresenta como um caminho de perfeição. Ela, a regra, está convencida que é o caminho da perfeição. De facto, no artigo 15, no latim daquele tempo, o autor, João Ortega, escreveu: Ec via sancta est et bona, ambulate inea. Ambulate inea. O que é que isto quer dizer? Este caminho, quer dizer, a regra, esta regra é um caminho santo e bom. Andai por ele. Andai por ele. E confirma ter proposto, num texto breve, o itinerário do bem e da santidade, quando nas linhas da parte final da regra diz: Ec breviter scripsimus vobis. Isto vos escrevemos brevemente. Isto vos escrevemos brevemente. Como quem glosa à frase de São Pedro, numa carta, na sua primeira carta, aos seus destinatários, em que ele diz: escrevemos estas breves palavras. Também a regra diz: escrevemos estas breves palavras. E a fechar, um derradeiro desafio, o de fazer ainda mais para além da regra. O estilo da frase com que a regra termina até pode semelhar uma espécie de ironia ou de desfruto. Bem, como quem diz, não és capaz de fazer melhor, mas fica uma espécie de piada. Se alguém fizer mais do que está aqui na regra, o próprio Senhor, quando vier, o recompensará. Quer dizer, a regra admite que não tem toda a perfeição dela. E, portanto, quem for capaz de fazer melhor do que ela, naturalmente o Senhor depois virá recompensá-lo. Mas dá a impressão que, da parte do autor, há um certo cepticismo que alguém seja capaz de fazer melhor. Nas reflexões possíveis, considera-se, tal como o Papa Francisco considerou na Carta de 22 de agosto de 2013, uma tríade constituída pelo obséquio, pela oração e pela missão. Apraz-me entender que nesses três termos há um coração ou uma alma vivificante que justifica os demais atos com referência de vida. O mapa do caminho é a regra. Ela deve ser conhecida por todos os membros do feudalismo, independentemente do respectivo grau ou estado. E penso que agora valerá a pena, se me derem a autorização para isso, considerar alguns, 2 ou 3 aspectos importantes da regra. Uma é viver em obséquio e outra é viver em zelo. O obséquio é viver no seguimento. Significa obediência, seguimento e submissão no obséquio de Jesus. É assim o caminho de Jesus. O zelo é uma forma do verbo zelar, isto é, estar na toalha e evitar dormir durante os quartos de sentinela. Não podemos, portanto, aliar-nos da realidade. A realidade tem que estar sempre presente em nós e sabermos que a nossa fé está segura quando não consentimos formas de ultraje à nossa fé, aceitando as guerras santas, as políticas de exclusão, os fanatismos, as intolerâncias, as xenotipias e mesmo os proselitismos. O zelo também não consente o comodismo, nem o indiferentismo, nem análogas deficiências.
nem sequer há algum eco de vaidade, quando, sendo zelosos, fomos tentados a julgar-nos melhores que outros. Ora, está bem claro desde o princípio, e encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não se deve às obras. Ninguém se pode desviar delas. Visando objetivamente agora definir os seus planos salvíficos, o zelo surge como uma emanação das três virtudes legais, fé, esperança e caridade, que é o miolo de todas elas. Revertendo à questão do obséquio, diremos que viver em obséquio origina duas categóricas exigências, a oração e a missão, que podemos figurar com umas duas mãos que a alma obsequiante se exprime e realiza em contemplação, em seguimento, em serviço e em despojamento. Aliás, o miolo da ideia do obséquio envolve o pragmatismo do desapego ou do despojamento de nós mesmos. O despojamento de nós mesmos. Isto é, temos que matar o eu. Matar o eu. Eu faço, eu aconteço, eu fiz isto, eu fiz aquilo. É sempre eu. O eu. E Santa Teresa recusa isso. O despojamento do eu. O despojamento do eu. O exercício da oração, para continuarmos, deve consistir numa enorme, por vezes considerada invencível dificuldade. Vivemos num mundo de ruído. Mundo esse que é ruidosamente evidente a tecnia. A tecnia quer dizer falta de ciência. A impressão que vivemos num mundo cheio de ciência, mas o que vemos por aí nas televisões, nas rádios, nos jornais, não é ciência, é a tecnia. A tecnia. Tudo isso que aparece aí é para tapar a nossa ignorância. Para se servirem da nossa ignorância. E quanto mais ignorantes formos, mais vítimas seremos dessa tecnia. E essa tecnia fecha as portas ao enriquecimento interior, que solicita uma ração de silêncio. Aliás, prevista na regra no capítulo 16. Pois no silêncio e na esperança está a força. A oração precisa de método para vencer as dificuldades corpóreas. E chama a atenção para um artigo publicado pelo padre Pedro Bravo, no número 14 do Carmelo Lusitano, sobre as dificuldades, os métodos das dificuldades na oração. Porque não é fácil viver em estado de oração. Não é fácil. A gente pensar 10 minutos às 9 de manhã é um martírio. Quando chega a 3 minutos, já não sabe o que é. Já está o pensamento noutro sítio. E é no silêncio que escutamos a brisa. Ou como lemos no hino de laudes da festa de São João Batista. E nesse hino de laudes há um verso que diz: silêncio é o verbo do deserto. No deserto, o verbo não é falar, nem é fazer ruído. É silêncio. E de facto, como diz o outro, o amor não faz ruído. O amor não faz ruído. A missão. No caminho da vida, cada um tem os seus dons, os seus carismas e tem que procurar aplicá-los. Conforme, aliás, também consta da regra, mas a regra inspira-se no magistério de Paulo. Há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há a diversidade de modo de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo e tudo. Neste modo de ver, cada um pode pôr em prática os seus dons e funções que Deus emanam. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom das curas, o dom da profecia, as línguas. Enfim, o dom da capacidade de levar em feito as tarefas mais humildes
ou mais simples, incluindo aquelas que, em geral, não merecem grande consideração da humana vanglória, mesmo entre nós e a Igreja. No mínimo, o Carmelo espera de cada um aquelas ações que cada um é capaz ou para que tem habilidade, no local e no tempo. Estamos os leigos, sem prejuízo da presença ativa na Igreja a cumprir a nossa atuação no mundo. Cada um verá onde pode exercer a pregação carmelita. Pregação esta que virá visível na forma como encarnarmos as armas espirituais, segundo a proposta da regra, no capítulo 14. O grau em que estudarmos o Carmelo e a Igreja e o mundo, como vivemos a vida fraterna e também como existimos enquanto trabalhadores da vinha do Senhor e administradores da graça. Porque também nós, cada um de nós, é administrador da graça. E eu sou mesmo com o risco de criar aqui algum sentido de heterodoxia, de dizer mesmo que o testemunho da fé pode ser dado mesmo por quem não recebeu o sacramento da fé. Pode ser dado por alguém que não recebeu o sacramento da fé, porque recebeu o sacramento da vida. Não recebeu o sacramento do batismo, mas recebeu o sacramento da vida, que é o princípio de todos os sacramentos. Remeto para as dúvidas, para a encíclica Christi Fidelis Laici, do Papa João Paulo II, capítulo 1, livro 1, capítulo 2. E agora, numa época em que nós assistimos à geral descristianização e à assunção do ateísmo legislado, como vemos nas constituições dos Estados e também na Constituição Geral, a recusa da religião como caminho de vida. As constituições tornaram-se ateias e, para serem aceitas por todos, omitem o nome de Deus. É proibido pronunciar o nome de Deus. E também agora, a nova acrescentada do Islão, sem que possamos contrariá-la como a nova cruzada. Seria uma idiotice responder à acrescentada do Islão, responder com uma cruzada cristã. Os cristãos que estão lá terão que sofrer e pagar pelo sofrimento deles, talvez nos salvem todos nós. Os carmelitas, quando lá estavam, saíram a tempo e salvaram-se. Alguns lá ficaram, mas salvaram-se. Mas há outros, cristãos que estão lá, os coptas, os cristãos egípcios, os cristãos sírios, que são a nata dos princípios do Evangelho, estão lá a serem mortos e sequestrados. Ainda agora, bem, não era deles na Síria, sequestrados. Temos que ter consciência disto. Estamos debaixo de uma guilhotina. Estamos debaixo de uma guilhotina. E não podemos brincar às guilhotinas. Enfrentamos, para além disso, problemas em casa, na rua e no trabalho. Neles somos capazes de intervir com resultados. Mas há também problemas cuja solução não depende de cada um de nós, cuja solução não está ao nosso alcance. Quem esteja atento aos média sabe quantas gravíssimas questões enfrenta no mundo, quanto aquelas que o mundo recusa a aceitar os vencimentos da Igreja, a todo o movimento suscitado para se reformar ou abrir os novos tempos, sem que nos digam até que ponto querem que vamos. Será que querem que a Igreja proceda à revogação dos 10 mandamentos? Parece que não, mas aos poucos parece que sim. Designadamente, não roubar e não matar e não matar falsos testemunhos são coisas que, afinal de contas, acontecem hoje, dia a dia, com maior naturalidade, como se fossem atos comuns. E vou acabar chamando a atenção apenas para o que é necessário neste capítulo, é o discernimento. Nós, cristãos, e carmelitas de modo especial, temos que ser capazes de discernir. E discernir quer dizer
ser capaz de escolher aquilo que é melhor. Porque sem o discernimento não há verdadeiro conhecimento. E também na regra, conclui num ponto, a regra ensina que se faça uso do discernimento, guia da virtude, uma fé atenta à razão e uma razão iluminada pela fé. De certo, inspirada em Paulo na regra, Teresa de Jesus ratificou o conceito em forma breviária, breve, linear e objetiva. Define discernimento como sendo o bom entendimento, que vê o mais acertado. Capítulo 14 do Caminho. E Teresa propõe um corolário do que seja o verdadeiro discernimento. É ter a verdadeira luz para guardar a lei de Deus com perfeição, que é todo o nosso bem. Pelo discernimento, compreendemos melhor o conceito de espiritualidade carmelita. Não é uma fé mortiça, nem uma fé de olhos fechados, mas é uma fé de olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Ser capaz de discernir. E discernir significa separar as águas. Finalmente, com a espiritualidade, procurarei agora ler, de fio a pavio, sem fazer mais comentários do que falta. É breve. O que designamos por espiritualidade carmelita é como que andar nas pegadas de Jesus. Ou, noutra figura, essa espiritualidade constitui a respiração da regra. Dela partem, porque estão implícitas, as cadeias áureas de uma vida em unidade e diversidade, conforme a imagem registrada por São Paulo na primeira aos Coríntios. Somos muitos, mas formamos um só. Um corpo multissumo. Somos muitos, formamos um só corpo, que é o corpo místico de Cristo. Em que, a par do seguimento de Cristo, damos as mãos às nações da sua mãe, procurando imitá-la, pois é o excelso modelo da serva de Deus. Nesta espiritualidade, cabem a vigilância heroica de Elias e de Eliseu, a capacidade de adaptação aos acidentes dos caminhos, a fraternidade, a humildade, o ser capaz de conviver em ensino permanente. Conviver em ensino permanente. Ensino permanente quer dizer em assembleia permanente. Sempre dois ou três se juntam para falar uns com os outros, estão em ensino. É um ensino pequeno, não vem de jornais, mas é um ensino. É um ensino. E nela cabe também o silêncio da oração e outros mais predicados inerentes ao estilo de vida. Bens esses, estilos esses, bem expressos no popular signo de vibração, que se bem o olharmos e nos seus elementos meditarmos com discernimento, logo identificamos os companheiros de caminho e a causa final para a qual nos consagramos. Contemplamos aqui no brasão os dons do Espírito Santo, ou as armas pelo caminho. E lembro da catequese primária, os dons do Espírito Santo são a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a abstinência, a piedade e o amor de Deus. E esses 7 dons dão depois origem a 12 frutos, que são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Pelos frutos se conhece a árvore. Este é o caminho reto, já solicitado nos Salmos ao Senhor. No Salmo 143, no Salmo 8 diz: que o vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Concluindo, o Carmelo tem demonstrado ser um caminho de perfeição. É tal enquanto nos situamos no mundo, na esperança do encontro com a própria perfeição em plenitude ou do caminho absoluto. Num tempo em que a Igreja se dispõe a considerar a vida consagrada, importa ter em mente que, do ponto de vista canónico, embora os frades, as freiras, as monjas e os religiosos em geral
sejam consagrados em plenitude, cada um de nós, pelos sacramentos e pelas mediações, também somos consagrados. Perante os caminhos humanos, mesmo os que mais embebidos se encontram e cruzam na peregrinação do divino, só um pode continuar a dizer, só há um que pode continuar a dizer o que a cada um de nós em particular e a que todos em geral. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só há um que pode dizer isso. Quem fizer mais do que isto, o Senhor, quando vier, pagará. Com muito gosto, esclarecerei. Se é que eu tenho o dom de esclarecer alguém. Quer dizer, obséquio é uma palavra que vem do latim, obséquio. Significa viver em obediência, em seguimento ou em submissão. O prefixo "ob" da palavra obséquio significa estar atrás. Nós lemos isto, por exemplo, num outro adjetivo português, que é o obsoleto. O obsoleto é uma coisa que já ficou para trás, não é? Obsoleto. Também o obsoleto, é o mesmo "ob" do obséquio. Quer dizer, é estar atrás, mas estar no caminho. Estar no seguimento. Viver em obséquio significa obediência, seguimento e submissão. Viver em obséquio de Jesus Cristo significa viver na imitação de Cristo. Tudo isto mais nada. E a nós, em português, temos um favor, não é? O obséquio faz-me favor. Fazia-me um obséquio, faz-me um favor, quer dizer, viver a favor de Jesus, não é? Viver a favor de Jesus. Fazer um obséquio. Tudo isso que é questão, quantos é que têm estudado a regra? Há uma, então, há pelo menos eu que estudar. Então, mais que há a tradução portuguesa, não é? Há uma tradução portuguesa feita publicada pela Ordem do Carmo, que traz o livrinho, que traz a ordem, a regra e as constituições, que são um acrescento à regra. As constituições são necessárias porquê? Porque à medida que as regras à medida que a vida, que a ordem foi evoluindo na história, trabalhando, foi necessário definir novas coisas. Por exemplo, a primeira regra disse que os fões têm direito, quando foram para a mendicância, quando foi da forma de inocência, têm direito a ter uma azémoa. Evidentemente que agora, nesse tempo, seria muito difícil pedir ao padre que fosse uma paróquia à outra da Zémoa. Tem que ter uma viatura, não é? As coisas que se mudam. Então, as modificações possíveis. A regra e a Constituição. Mas basta a regra. A regra que é o essencial. E vives mais. Naturalmente é muito agradável ler O Caminho da Perfeição ou o Livro das Moradas de Santa Teresa, porque ela, de facto, escreve muito bem e pensa ainda melhor. Mas dificilmente teremos uma compreensão iluminada do pensamento de Santa Teresa se não tivermos o conhecimento da regra. Porque o que ela faz é superar um balão. A regra é assim uma coisa pequenininha e o balão espanta. O conhecimento da Santa Teresa passa pelo conhecimento da regra. O estudo da regra é feito a nível pessoal ou é feito a nível comunitário? O estudo? A regra é feito a nível pessoal, como disse, ou é feito a nível comunitário? O estudo da regra é feito. O estudo da regra é feito a nível pessoal ou comunitário? Obviamente, o estudo da regra pode ser feito a nível individual, mas poderá ter
dificuldades em de interpretar as palavras, os conceitos, e, portanto, se puder ser estudado em comunidade, será melhor, porque nos ajudam os outros a esclarecer a dúvida. Por exemplo, nas ordens terceiras e nas comunidades, nas confrarias, podem dedicar, de vez em quando, uma sessão a um capítulo da regra. Hoje, na próxima reunião, vamos tratar do capítulo 1º da regra. Pronto. É uma pessoa que se prepara, que lê, que toma banho da regra. E depois vai lá a falar. E expor como é que leu a regra. E assim sucessivamente, até chegar ao fim e poder ter conhecimento disso. Quanto à leitura pessoal, como eu disse aqui há pouco, a regra é estudada como se fosse uma pessoa. Disse há bocado. Sim, sim. Não é um escrito. Nem é uma carta de amor. Nem de namoro. É uma pessoa que está na nossa frente. E ela diz-nos aquilo. Então a gente pergunta-lhe, mas ouve lá, o que é que tu queres dizer com isto? E ela responde. A regra responde. Mas para isto temos que dar à regra a capacidade personalística, quer dizer, de ser uma pessoa viva. Como o Evangelho. O Evangelho, às vezes já dizem, os povos do livro, e verem que os cristãos também são povos do livro. Não, os cristãos não são povos do livro. Os cristãos são povos do Deus encarnado, que está, pois, narrado nos livros que vieram depois dele. E nós temos que questionar o Evangelho. Quando o Evangelho propõe uma lição, nós temos o direito de discernir o que é que o Evangelho nos quer dizer naquele preciso momento. Daí é que há as homilias. As homilias servem, como a palavra diz, as homilias servem para esclarecer. Não é para regular, servem para esclarecer. Só para vos informar, o padre Carlos Mestas publicou um livro chamado Ao Redor da Fonte, em que ele faz, cada capítulo da regra, ele faz um pequenino estudo e integra esse estudo com oração, com partilha. E o principal desse livro encontra-se na página da Ordem. Se vocês forem lá, há uma secção chamada Regra do Carmo, e se procurarem aí, encontram tudo o que se refere a todos os capítulos da regra. Portanto, é um contributo, é uma ajuda que pode servir para os nossos encontros e que pode ser um primeiro contacto mais aprofundado com a regra. Portanto, Em Redor da Fonte é o livro que ele escreveu, em que ele faz um estudo sobre a regra. Portanto, um estudo, o que ele diz é acessível, é cativante, é facilmente compreensível e ajuda-nos, na verdade, a entrar bem dentro do que a regra nos propõe. Na confraria São António dos Cavaleiros há um livrinho que abre não com os estatutos da confraria, mas com a regra, em português. Calculamos que as pessoas que andam para a confraria, mesmo que não leiam os estatutos, naturalmente leem a regra. Espero bem que sim. Miranda Gomes, o seu trabalho neste encontro. Queremos também pôr aqui um bocadinho em partilha os nossos dons, as graças, e para ver que nós também somos chamados, não é? Cada um de nós a pôr ao serviço da transmissão do nosso carisma os dons que o Senhor nos concedeu. É o que já acontece nas diferentes ordens terceiras e também nas confrarias. Portanto, este ano
nós escolhemos como grande tema de formação carmelita o caminho de perfeição de Santa Teresa de Ávila, por dois motivos. Primeiro, porque estamos no 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus. Creio que no próximo centenário possivelmente não estaremos cá. Portanto... Quer dizer, parando esta série a reserva, será que vamos poder nessa ocasião então aproveitar para aprofundar um pouco da nossa espiritualidade carmelita? E depois porque foi em Portugal que a primeira obra publicada por Santa Teresa de Jesus, a primeira obra que foi impressa de Santa Teresa de Jesus e dada a conhecer ao grande público, foi precisamente o Caminho de Perfeição, por Dom Teotónio de Bragança, arcebispo de Évora, no ano de 1583, um ano depois da morte de Santa Teresa. Portanto, já disse aqui o Sr. Pinheiranda aquilo que é a realidade. Portanto, há que aprofundar a espiritualidade carmelita. Naturalmente que a grande base, o grande filão, a fonte, assim começa mesmo o Santo Alberto, para os B e demais ermitas que vivem junto à fonte, junto da fonte. Esta fonte, este termo evoca quem esteve neste último encontro do Congresso de Estudos Teresianos, que tivemos aqui na Domus Carmeli, em outubro passado. Viram que passamos um tempo de oração, um dia por ano, organizado por nós, aliás foi orientado por mim, sobre exatamente junto à fonte. Um grande tema que agora está novamente ainda Berlinda, está a pegar o Santo Padre, está a pegar muita gente, esse grande tema junto à fonte. Inclusivamente, a semana, o oitavario de oração pela unidade dos cristãos deste ano, foi exatamente, chamava-se assim, junto à fonte. Chamava-se assim. Portanto, a regra carmelita surgiu como uma leitura do Evangelho. Santo Alberto escreveu àqueles ermitas que viviam junto à fonte, no Monte Carmelo, e que desejavam viver uma experiência fundante da Igreja. Portanto, captar o primeiro momento e a fonte de onde brota a Igreja. Encontraram-na exatamente num ir até à Terra Santa e num reproduzir o modo de vida dos primeiros cristãos, de acordo com os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão que é a Eucaristia e às orações. Pediram-me a Alberto de Avogado, ou Santo Alberto de Jerusalém. Porquê? Porque ele no ano 1201, ou seja, 5 anos antes de partir para o Monte Carmelo, ele tinha escrito uma célebre regra, as Constituições dos Humilhados, que são a primeira regra mendicante. Uma obra genial, de facto única, durante muitos séculos na história da Igreja. Ou seja, foi um conjunto de uns cônegos regulares de Santo Agostinho de Mortara e também de Bobbio, que começaram a levar uma vida cristã a modo dos Atos dos Apóstolos. Digamos assim que eles, os cônegos regrantes, eram os apóstolos, mas em volta deles vivia todo um conjunto de leigos e de pessoas com diversos níveis de afiliação e de compromisso. Foi, portanto, aquilo que nós hoje em dia chamamos de um instituto secular, em que existem religiosos consagrados, em que existem sacerdotes tipo quase secular e onde vivem leigos casados em famílias com os seus filhos, leigos também consagrados, cada um na sua própria casa, com a sua própria vida. Mas todos formam uma igreja, tornam a igreja visível no meio do povo de Deus. Naquele caso não era bem do povo de Deus, era na linha da frente da evangelização. Aquilo que o Papa hoje chama as periferias
existenciais do Evangelho. Portanto, digamos assim, que se fosse hoje em dia, aquele primeiro movimento de carmelitas, onde é que ele teria surgido? Na zona mais complicada do planeta. Neste momento estava a surgir, a aparecer o Carmelo, onde? Na fronteira da Síria com o Iraque. Era aí que viviam os primeiros cristãos. Os primeiros carmelitas. Que é muito fino. Era aí. Nessa zona, exatamente, era na própria fronteira. Eles viviam a 3 km da fronteira e viviam na zona por onde toda a gente tinha que passar. A chamada Via do Mar. E aí está o primeiro Carmelo. Portanto, era a estrada obrigatória, a autoestrada, por onde tinha que passar, onde estava a alfândega, onde estava tudo. Onde passavam os militares, passavam as pessoas que fugiam dos militares, passavam as pessoas que faziam comércio, passava todo tipo de pessoas. Santa Teresa, mais tarde, vai exatamente buscar a mesma coisa. Vai buscar, perante a ameaça da reforma protestante, num momento de uma grande convulsão histórica, impensável, uma das maiores transformações culturais da civilização ocidental, provocada pela reforma protestante de Martinho de Lutero, e com a emergência do humanismo, foi uma mutação cultural, a aparição da imprensa, uma coisa que absolutamente impensável, na altura por Gutenberg, 1492, em Mainz, Mogúncia, e, portanto, Santa Teresa vai procurar exatamente também a mesma inspiração original, um beber da fonte. E qual foi a fonte de onde bebeu a Igreja? Chama-se Jesus Cristo. E quem é que bebeu dessa fonte? Foram os apóstolos. Daí que Santa Teresa, quando vai reformar o Carmelo em Castela, feminino, de acordo com as constituições que já existiam na Ordem do Carmo, nomeadamente as de Mantua, as famosas constituições das Carmelitas de Parma, da Reforma Mantuana, 1464, ou seja, 98 anos antes de ter começado a Reforma Teresiana, que foi em 1562, dia 24 de agosto, Santa Teresa vai querer formar pequenas comunidades à modo do colégio apostólico, que vivessem com Cristo e bebessem daquela fonte. Ora bem, esta grande inspiração da Ordem do Carmo, viver com Jesus Cristo, que nós sempre tivemos, como disse aqui muito bem o Sr. Pinheiranda, nós só podemos compreender a partir da regra. Santa Teresa só podemos compreender a partir da regra e da tradição carmelita. Por isso, este ano, estou a enviar às diferentes sodalícios e às diferentes ordens terceiras um guiãozinho de leitura e de meditação das obras de Santa Teresa para cada mês do ano. Antigamente tinham que meditar na lei, dia e noite na lei do Senhor, que era uma coisa retirada de um calendário carmelita, onde havia diversas ideias justapostas. Agora estou-vos a fornecer um guião de leitura do caminho de perfeição de Santa Teresa, com pequenas ideias, com pequenos textos que podeis seguir. Quanto a um roteiro básico, este roteiro vem na sequência de outras coisas que estão a ser feitas, ou que já foram feitas. Quanto a um roteiro básico de aprofundamento da regra e da espiritualidade carmelita para seculares, ou seja, para as ordens terceiras, também já está publicado na internet. Ali está ali no São Miguel da Encarnação, em que na página da Ordem Terceira de Faro, vêm publicados 16, não é, roteiros, que são um autêntico comentário à regra da Ordem Terceira. Todo seguido, começa pela história da Ordem, depois, em geral, a história da Ordem Terceira, depois entramos para a espiritualidade carmelita nas suas grandes linhas, depois o itinerário carmelita laical e depois vão sendo aprofundados os diferentes temas. Isto para o laicado carmelita. São subsídios feitos que têm grande valor. Depois temos ainda na página nossa, Carmelita ou Carme, da Ordem do Carmo em Portugal, escreve assim, Ordem do Carmo em Portugal, do Google, check.
E depois aparece lá a nossa página. E aí nessa chat, vem lá todas as semanas uma Léxio Divina do Evangelho do próprio domingo, e depois vem também diferentes apartados. E um deles é este aqui, dos principais, dos resumos destes círculos de leitura da Ordem do Carmo, do Carlos Mestres, que é um carmelita, como sabeis, um famoso biblista mundial, que levou a Bíblia para junto do povo e com uma dimensão mística muito profunda, propriamente carmelita, e onde vão sendo comentados os diferentes pontos de regra. Como é que nós podemos aproveitar disso? Como disse aqui o Sr. Miranda, podemos aproveitá-lo a nível individual e comunitário. Portanto, nós estamos neste momento, no início do terceiro milénio. Quem é que vai levar a espiritualidade e a vivência carmelita às pessoas do terceiro milénio? Somos nós. Ainda há pouco tempo estive em Madrid, no encontro da família carmelita, dos responsáveis da família carmelita a nível ibérico. Pois congratula-me o facto de todos eles terem felicitado Portugal, porque neste momento é a única província da Ordem que tem um itinerário de formação carmelita para o laicado carmelita. Que está a trabalhar nisso. Que tem temas. Que os difunde. Que tem um encontro da família carmelita de todo o país. Só Portugal o tem. Isto que nós estamos hoje aqui a celebrar, só temos nós. Os espanhóis não têm isto. Os italianos não têm isto. Porquê? Porque são diversas províncias que estavam separadas. Estavam habituados a ter um encontro por província, não um encontro nacional. Assim Espanha. Então, eles nem sequer têm um lugar onde juntar todas as pessoas. Coisa que nós portugueses temos. Sentem-se em vossa casa ou não sentem? Sim, sim. Então, o que nós estamos aqui a viver hoje não tem a região ibérica. A Espanha não tem isto. A Itália não tem isto. O Brasil não tem isto. Nós temos. Temos, há 29 anos, temos uma casa onde queremos e onde podemos fazer as nossas reuniões. A partir deste momento, desde o ano passado, que assumi, por indicação dos superiores, a tarefa de animação da família carmelita, mais propriamente a vertente do laicado carmelita, embora eu não trabalhe o laicado carmelita como tal, mas como família carmelita e família carmelita no seio da Igreja, porque isto é a sensibilidade carmelita, é preciso isto, no coração da Igreja. Eu sei o amor. E, portanto, eu tenho procurado dar conteúdos, de modo que eu peço-vos que vão lá à página da Ordem do Carmo de Faro e peguem e usem esses conteúdos e mandem o vosso feedback. Isto ajudou? Não ajudou? Atrapalhou? O que é que eu gostaria de vir aqui a tratado? O que é pouco claro? O que é importante sublinhar e que não está ali desenvolvido? Nós estamos a fazer uma gestação. O Frei Carlos Mestres escreveu há pouco tempo um livro, pouco tempo, já são alguns anos, mas digamos assim, uns 10 anos, um livro que se chama assim, A Bíblia, livro feito em mutirão.